Boa tarde, bom dia, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário que você está assistindo. Eu sou Eduardo Maganha, essa é a Resenha Vascaína e eu vou conversar com o Marcel Araújo sobre o quê? Sobre Vasco, sobre Marcel Araújo, sobre a união dessas coisas. E a gente começa agora com esse papo. Marcel Araújo, se apresenta aí para quem não te conhece, para os vascaínos e vascaínas que estão nos assistindo. Conta um pouco, de uma forma geral, né? Qual a sua idade, onde é que você nasceu, onde é que você mora, o que você faz da vida, e depois a gente entra no assunto sobre Vasco. Legal, Maganha, obrigado. É legal falar com vocês aqui, porque já conheço o Casaca há bastante tempo, já acompanho de longa data, e esse espírito de vascaíno que nós temos é muito próximo, muito parecido. Mas eu nasci em Niterói, Rio de Janeiro, português por parte de mãe, né? Minha mãe veio muito jovem para o Brasil na década de 50, no início da década de 50, e desde então morou em Niterói, mas temos muitos outros parentes portugueses também espalhados pelo Rio, né, no sul do país. Mas a minha vida toda foi em Niterói, Rio de Janeiro, então foi onde estudei, onde eu cresci, onde eu fiquei até meus 32 anos, quando eu me casei, e aí fui morar em uma outra cidade, fui morar em Vila Velha, Espírito Santo, e depois de Vila Velha resolvi fazer o caminho inverso de voltar às origens, e hoje eu moro já há 4 anos, vai fazer 5 anos que eu moro em Portugal, moro aqui na cidade de Vila Nova de Gaia, bem distrito do Porto, né, colado com o concelho aqui do Porto, bem próximo ao Rio Douro. Já estou aqui há 5 anos, então já adaptado com minha família. Hoje eu tenho 3 filhos, mas mesmo de longe a gente faz sempre um jeitinho de acompanhar o Vasco, né? Acompanhar as últimos anos não têm sido muito bons, né? Em virtude de tudo isso que está acontecendo com o nosso clube, que já não é de hoje, mas a gente vai ter oportunidade também de falar um pouquinho disso. E, e hoje eu trabalho com tecnologia, eu sou diretor na área de consultoria, uma empresa de tecnologia, Capacete IT aqui em Portugal. Eu não sei se eu poderia falar o nome, mas pronto, já falei. Trabalha com muitos expatriados, ou seja, muita gente de fora vem trabalhar conosco aqui. Então, eu trabalho nessa área aí há 20 anos e aqui em Portugal desde que eu cheguei há 5 anos. Beleza, beleza. Tive que fechar o microfone aqui porque o vizinho começou uma cantoria. Começaram a cantar um fado aqui no meu prédio. Marcel, bacana. Eu já fiquei curioso com uma coisa, cara. Eu sei que os jogos do Vasco não são fáceis de assistir quando a gente está no exterior, porque tem uma limitação né, de você. O jogo depende, você vai passar. Passa na Globo aqui no Brasil, mas não passa na Globo Internacional. Né? E algumas coisas no próprio YouTube são restritas de acordo com o país que você está. Como é que você faz? Você apela para aquele link, aquele link, digamos assim, o proibidão, digamos assim? Então, depende muito. No primeiro ano que eu estava aqui em Portugal, em 2017, o Canal 11, que é o canal da Federação Portuguesa de Futebol, ele comprou os direitos do Campeonato Brasileiro. E os jogos que passavam eram aleatórios. Então, a maioria dos jogos que eu via, que passavam para cá, era mais do próprio Vasco, talvez pela proximidade, pela questão da origem que nós temos. Passava jogos daquilo, né, do nosso rival, algumas vezes, e também alguns times de São Paulo. Maioritariamente os times de massa, né, os times de massa do Brasil, mas principalmente o Vasco, Palmeiras e Flamengo, na grande maioria das vezes, era o que eu acompanhava. Depois cessou esse contrato, em 2018 já não tinha nenhum canal oficial aqui em Portugal para acompanhar, e aí a gente apelava para os canais, né, as IPs TVs. Né? Você tem um link e usa a IPTV para poder ter o acesso a canais brasileiros, essa era uma forma.
E a outra forma mais recente, como eu já não tenho mais IPTV, é ver os links que disponibilizam na internet, que a gente consegue ver os jogos através desse link. É a única forma que a gente vê, né, consegue ver os jogos, né, que a gente tem feito. A gente tem um bom contingente de torcedores aqui. Desde que eu cheguei em Portugal, primeiro eu cheguei em Lisboa, morei 2 anos em Lisboa, então ali não tive muita interação com o vascaínos, eu via os jogos muito, muito em casa, mas aqui no Porto, rapidamente a gente conseguiu conhecer um grande volume de gente, tem um contingente muito grande, já existe uma capitania oficial do Vasco aqui em Portugal, que sua grande maioria está aqui no Porto, na região do Porto, na região norte, né? Mas tem outros que enfim, a torcida do Vasco aqui é muito grande, a gente só pede que o clube ajude, que quando o mínimo que ele ajudou, a gente conseguiu reunir um volume de gente muito grande em algumas sedes aqui que a gente acabou utilizando, né? Mas devido à questão da pandemia, mais a questão do time também não ajudar muito, o povo acaba ficando um pouco disperso e desmotivado também de se reunir, né? Mas é isso, a gente dá os jeitinhos aqui, tanto IPTV como os links, para poder acompanhar o Vasco. Entendi. E em relação a esse pacote da Vasco TV, do Campeonato Carioca, ele está com algum bloqueio para passar aí em Portugal? Você adquiriu? Preferiu não adquirir? Vou ser bem sincero, Maganha, não adquiri, porque pura e simplesmente por uma questão política nesse momento. Eu acho que, assim, não, de forma alguma, eu sempre fui uma pessoa que ajudei o Vasco de todas as formas que me podiam, seja comprando produtos oficiais, e vários produtos oficiais todo ano, para mim, para os meus filhos, enfim. Quando estava no Brasil, era assíduo de jogos do Vasco, ou seja, estava ali presente, mas, acima de tudo, um grande defensor do que é ser Vasco, ou seja, como o doutor Eurico sempre falou, o vascaíno anônimo ele é o grande patrimônio do Vasco. Então, no raio de onde eu vivo, eu faço o Vasco presente e defendo o Vasco com os dentes. O Vasco, aonde eu estou, podem ter times iguais ao Vasco. Maior nunca vai ter, porque eu sempre vou botar o Vasco no patamar onde ele deve ser. Então, eu sempre tive essa situação do Vasco. Então, respondendo sua pergunta, eu não assinei Vasco TV por uma questão de estar por trás de pessoas que eu não acredito, não tem nada a ver com o Vasco que eu aprendi a ser do jeito que eles levam, então eu prefiro ver o Vasco de outra forma nesse momento, até ter pessoas que me representam dentro do Vasco. Então não tem a Vasco TV nesse momento. Entendi. Eu passei alguns meses também morando fora do Brasil e era muito difícil assistir, inclusive os melhores momentos de jogos do Vasco, pelo site da Globo Esporte, né? E realmente, cara, eu fiquei, cara, como é que eu vou assistir? E assim, eu nem sei usar o negócio que você falou, IPTV, me enrolei quando tentei usar. E assim, eu realmente apelava ou para assistir um jogo ao vivo, pelo todo proibidão, né? Aqueles links desonestos, honestos, e também depois você conseguia assistir uns melhores momentos num vídeo no YouTube, que tem uma galera que consegue subir, não sei como, e o vídeo acaba não sendo derrubado, né? Então era assim que eu estava consumindo o Vasco quando estava no exterior. Por isso que eu te fiz essa pergunta, se tem algum bloqueio aí em Portugal. Não, a gente consegue ver sempre através. Assim, eu, particularmente, os sites vão variando, obviamente, que acredito que conforme vão identificando, os sites saem do ar, mas sempre tem um site, ou mais de um, que disponibiliza os streams dos jogos, e eu vou aproveitando esses jogos, esses streams abertos, para poder ver. Entendi, beleza. Bom, vamos voltar então lá onde tudo começou, Marcel. Eu quero saber como é que você
se meteu com o Vasco? Como é que você virou vascaíno? Nasceu, é coisa da família? Bom, pela origem portuguesa já tem alguma pista que possa ser, né? Mas como é que o Vasco te alcançou? Conta pra gente. Então, é legal porque quando eu falo, minha origem por parte de mãe é portuguesa, mas por parte de pai é de Minas Gerais. Meu pai é de uma cidade do interior de Minas chamada Carangola. Então, a minha origem de vascaíno vem dos dois lados, tanto de mãe como de pai, né? Os meus avós torciam pelo Vasco pura e simplesmente por serem de origem portuguesa, então já automaticamente se identificaram, escolheram o Vasco como clube, mas o fato de eu ser vascaíno ferrenho não vem do lado português, vem do lado do meu pai mineiro, que veio adolescente, jovem, para o Rio de Janeiro, e desde Minas Gerais ele já era vascaíno, porque meu avô, pai do meu pai também vascaíno, gostavam já do Vasco, o meu avô pelo Expresso da Vitória, então meu avô se tornou Vasco, né? Já era Vasco antes do Expresso da Vitória, mas o Expresso da Vitória foi o grande time que marcou a época para o meu avô, e depois o meu pai, ele herdou isso do meu avô, ele pegou aquele super ele campeonato, final da década de 50, já com adolescente, pegou aquilo ali. E mesmo depois lá em Minas ainda, com aquele timaço que o Cruzeiro montou na década de 60, com o Tostão, e que todo aquele timaço, ainda assim ele teve um carinho pelo Cruzeiro, mas era o segundo time dele. O primeiro time dele, mesmo morando em Minas, sempre foi Vasco. E veio para o Rio de Janeiro e trouxe aquele vascainidade que ele já tinha desde Minas Gerais. Conheceu minha mãe, portuguesa, de vascaínos, e pronto. Foi a junção perfeita. Eu sou caçula de 3, então meu irmão mais velho, e eu acho que meu irmão foi o principal, porque quem fez o meu irmão vascaíno, primeiro filho, foi o meu pai. Mas ele terceirizou esse trabalho para o meu irmão, né, comigo. Então, eu tinha na família 90% vascaíno e 10% tinha alguns tricolores, e agregados que namorado de tia, que eram tricolores, né, e queriam influenciar naquela época ali, meados da década de 80, eu sou de 81, então ali 83, pequenininho ainda, criança, queria influenciar o tricolor, mas não tinha como, além da família toda, e eu tinha um irmão mais velho que não deixava de jeito nenhum. Meu irmão é de alma e coração Vasco, e aí ele não deixou nenhum mal me acontecer e virar outro time. Então, eu tive que ser Vasco mesmo, e já de berço, e concretizado aí pelo trabalho que meu irmão sempre blindou. Você mencionou aí Carangola, cara. Pô, eu tava falando esses dias aí sobre Tombos, né? O Vasco vai jogar lá em Tombos na quarta-feira contra Tombense. A minha mãe nasceu em Tombos, que é uma cidade muito próxima de Carangola, acho que são 25 quilômetros, se não me engano. Sim, muito perto. Eu conheço tudo aquilo ali. Quando eu vou a Carangola, quando eu ia mais frequente, agora eu não estou até planejando ir para o Brasil esse ano e quero ir lá, né? E a minha avó é de Tombos, minha avó nasceu em Tombos. E meu pai já nasceu em Carangola, viveu mais tempo em Carangola, mas ele chegou a morar 2 anos em Tombos, porque meu avô é ferroviário, então acabava que por rodar um pouco aquela região ali. Cara, certamente seu avô conhece o meu avô, cara, que o meu avô também era ferroviário. Com certeza. O seu avô ainda é vivo? Não, já faleceu, já tem 2 décadas. Meu avô faleceu já tem 2 décadas, mas sem dúvida, com certeza, sendo ferroviário daquela região, eram amigos, com certeza. E porque meu avô também era vascaíno. Então ali, eu estava contando isso até na live pós-jogo, meu avô, talvez o seu avô também seja, era aquele cara que passava a informação para a próxima estação para verificar que você não tinha o trem, o trem que está sendo uma estação não ia se chocar com o outro que estivesse vindo na mesma linha. Né? Exatamente, fazia esse controle aí de tráfego, né? Então o seu avô também fazia isso. Exatamente. Certamente, então se conheciam, porque Tombos até Carangola, acho que talvez, não sei se a linha de trem passava por Faria Lemos, também. ou se já ia direto lá para Carangola, né?
Espera Feliz ali perto, Caiana, agora Aham. Pedra Dourada, então tudo ali cidadezinhas próximas ali que sempre que eu ia a Carangola, sempre visitava essas cidades aí. A primeira hidrelétrica do Brasil é lá em Tombos, né? Isso, inclusive por isso tem o nome, leva o nome dessa cidade, né? Dos Porque tombos que tem, né? É são isso mesmo. 3 tombos, 3 grandes quedas d'água, e aí vira isso, é por causa da cachoeira que tem lá em Tombos, Exatamente. e aí também tem aquela hidrelétrica lá. Mas, pô, cara, muito bacana. Olha aí, a gente estava comentando nos bastidores que o objetivo do Resenha Vascaína É é as aproximar, né? pessoas se identificam. Pô, esse cara é de TI, assim como eu. Ah, esse cara tem família portuguesa, assim como eu. Eu jamais ia esperar que você tenha um avô ferroviário na mesma região, assim como eu. E você falou mais coisas também semelhantes a mim, porque você mencionou que você também é de Niterói, né? Eu também sou de Niterói, e você mencionou. Você é de Niterói, Maganha? Sou, nasci. É? E vive hoje em Niterói? Sim, nasci e vivo em Niterói. Caramba! O meu pai, ele veio do Espírito Santo. Ele não era Vasco, ele era tricolor. Só que o meu avô, que nasceu no Espírito Santo também, era vascaíno. E eu não sei o que aconteceu naquela família, porque os 2 filhos do meu avô, nenhum dos 2 viraram Vasco. Um virou Fluminense, o outro virou Flamengo. Não dá para entender. Mas esse daí é o meu avô paterno. O meu avô, que é o ferroviário lá de Minas, aí é o avô materno, que é o Galeno. Já falei bastante dele no Casaca. Se tivesse vivo, estaria com 101 anos agora. Regulava então com o Barbosa, olha aí. É isso mesmo. Eu lembro que o meu pai, óbvio, se esforçou pra caramba pra eu torcer pro Fluminense, me levou a jogo até, acho que na Copa, no Copa União não, no Campeonato Brasileiro de 86 ele me levou para assistir jogo lá no Maracanã, Fluminense e Goiás. Eu lembro desse jogo porque ele conseguiu ingresso para aquela tribuna de honra lá do Maracanã. E eu gostei não para assistir o Fluminense, mas porque na hora do intervalo, meu irmão, tem um monte de comida lá. Você come pra caramba. Mas eu tenho uma foto, assim, eu acho que estava dando muito trabalho lá para minha mãe, para o meu pai. E aí eles me mandaram lá para Tombos. E aí teve uma festinha, um aniversário, que provavelmente não era o meu aniversário, que apareço com a camisa do Vasco. E sei que foi obra do meu avô, que colocou a camisa do Vasco e mandou lá para provocar o genro dele. Mas acabou que isso virou algo que muito me orgulha, né? Porque se fosse depender, se eu não tivesse tantas influências vascaínas na família, né, os 2 avós, os meus tios maternos são vascaínos, os meus primos maternos são vascaínos, amigo do colégio aqui em Niterói, vascaíno, melhor amigo, né? Então isso tudo me ajudou muito a influenciar para torcer para o Vasco. Mas também a decisão final depende da gente, né? Depende. Então, no final das contas, eu não sou um vascaíno de nascença. Eu deveria ter sido, né? Se o meu avô paterno não tivesse errado a mão lá com meu pai. Mas depois as coisas se acertaram e agora todo mundo que está nascendo na família, minha sobrinha, vascaína, Muito e as bom. coisas estão se acertando. Por mais que eu tenha esse berço de ser Vasco, né, de todo mundo, família de um lado, família do outro, a gente sempre tem um momento que a gente lembra, né? A gente sempre lembra um momento que a gente é o evento gatilho, né? Que faz a gente realmente não é aqui. Eu não lembro a data exata quando eu fui a Maracanã, né? Porque eu fui muito pequeno, com 2 anos de idade, meu pai já me levava, então não lembro a primeira vez que eu fui, né? Assim, porque eu já fui não lembro das vezes que eu fui, não tenho memória dessas primeiras vezes. Mas o que me fez ser vascaíno, que marcou muito como vascaíno, desde então eu costumo dizer que essa data foi o gol de Tita em 87, onde eu narrava aquele gol com o José Carlos Araújo, marcante, né, aquela narração, e eu narrava, imitava o gol, botava a camisa, escondia a camisa no rosto da camisa. Então aquilo foi muito marcante para mim, o final da Carioca de 87. Então aquilo foi, eu digo que eu sou Vasco, eu acompanho o Vasco desde aquilo ali, tanto que eu conto títulos, eu tiro onda com os adversários, que se eu contar meus títulos,
de 87 até 2003, né? Ou seja, até ali mais ou menos 2003, até a saída, até o primeiro golpe em 2008, eu costumava muito dizer, assim, passar esse ato todinho, que eu era o maior vencedor de qualquer rival meu, inclusive do nosso maior rival, porque eu tinha mais título do que todos eles no período que eu comecei a acompanhar futebol. Então, aquele evento, aquilo foi muito marcante para mim como vascaíno. Então, aquele gol, aquele momento, aquela forma e aquele momento de Vasco, né? Que o Vasco tinha aquele vindo ali por mais que a década de 70 não tenha sido tão vitoriosa assim, nós tínhamos times verdadeiros times. Meu pai conta muito isso de verdadeiros times de guerreiro. Para ganhar um Vasco não era fácil, por mais que não tivesse uma escrete, era um time de força, de fibra, tanto que se apelidou-se aí de Machão da Gama, muito pela zaga forte, pela força de jogar futebol, e o vento que ventava lá, ventava cá. O Vasco era realmente complicado, então, jogar contra o Vasco. Então, isso tudo fez com que tornasse essa identificação muito forte. E ver o Vasco hoje da forma que é, gerido da forma que é muito triste, porque o que me fez ser Vasco, o Vasco que eu sou, é um outro Vasco, né? Por essas pessoas que também me representam, porque é um Vasco muito frouxo, é um Vasco muito solto, é um Vasco muito superficial. E esse não é o Vasco. Esse não é o Vasco que eu conheço. O Vasco que eu conheço é que tem sangue nos olhos, que briga contra tudo e contra todos. Então, sabendo que a gente sempre foi a parte enfraquecida da imprensa. Meu pai, há muitos anos, não é de geração internet, há muitos anos, fala sempre que o Vasco sempre foi a quarta, no Rio de Janeiro, sempre foi a quarta força para a imprensa, ou seja, a imprensa era o Vasco sempre em último lugar, bajulava primeiro os queridinhos coloridos deles e depois ficava ali a água de salsicha, o Botafogo, e o Vasco era sempre... a imprensa sempre tinha má vontade, sempre teve má vontade com o Vasco. Então, a pessoa que veio de longe, já, né, fora do estado do Rio de Janeiro, já tinha essa impressão, já tinha essa visão. Então, a gente lutava contra tudo e contra todos. E é esse espírito de vascaíno que eu gosto e que me identifico, e aí sempre com casaca, e que gosto de ter, e tento passar essa energia de Vasco para as outras pessoas, né? Ou seja, o Vasco não é qualquer um, né? O Vasco não é qualquer time. O Vasco tem algo diferente, e é dessa forma que a gente tem que tratar o Vasco, não da forma como vem tratando nos últimos 12 anos, principalmente. Bom, essa fala aí, carregada de muita análise política também, isso já entrega que você é associado do Vasco, certo? Além de você, mais pessoas da sua família também são sócias do Vasco? Então, meu irmão é sócio desde 89, né? Eu fui jogar no Vasco, eu fiz um teste no Vasco para jogar futebol no Vasco em 89. E aí, primeiro eu comecei na recreação, então tinha lá atrás da arquibancada jogos ali recreativos que não fazia parte da base oficial do Vasco. Então foi o primeiro contato, e ali eu entrei para a recreação para jogar no time recreativo, querendo passar para a base oficial do Vasco, né? E ali seria uma peneira para poder passar oficialmente para estar oficialmente como federado, como jogador do Vasco nas divisões de base. E aí, nesse mesmo momento, meu pai deu um título de sócio proprietário para o meu irmão, e desde então o meu irmão é sócio proprietário, titular sócio proprietário do Vasco da Gama. Eu fui dependente durante um período, hoje a família dele toda é dependente, minha cunhada e minha sobrinha. Eu passei para sócio torcedor nos últimos anos, e numa conversa que nós tivemos aí algum tempo atrás, eu quero retomar essa vinda de sócio, mas eu queria retomar como a gente teve a oportunidade de falar alguns dias atrás, numa das nossas reuniões, de uma forma organizada, né? Está vinculado a alguém que, primeiro, eu me enxergo junto a essas pessoas. Então, ou seja, as pessoas enxergam o Vasco da mesma forma que eu enxergo. Isso é fundamental. Porque hoje, ser sócio do Vasco, alone, sozinho, só por ser sócio, eu não tenho vontade nenhuma. Por quê? Porque eu vou estar contribuindo, vamos dizer assim, financeiramente para o clube, e esse é o grande objetivo, né? Um dos objetivos é contribuir para o clube, mas
para um clube que é gerido de uma forma, para mim, completamente errada, que eu não compactuo, da forma como eles entraram. Ou seja, eu gostei muito quando, no dia 7 de novembro, eu acompanhando aqui de longe, não votei, não tinha poder de voto, porque era um sócio torcedor, não votei, e vi que o Vasco, já teve uma eleição, foi a primeira eleição da história direta do Vasco. E eu tinha até as minhas questões em relação à eleição direta, porque existe os grandes beneméritos, são os grandes guardiões do estatuto, e que você abrir uma eleição para uma eleição direta tem seus problemas, na minha visão. Então, eu acho que, mesmo assim, pronto, foi votado democraticamente, os poderes do clube entenderam que esse era o caminho, ok, vamos à eleição direta. E na eleição direta, onde a gente todos, por mais que tivesse ali umas questões antes de vai ser híbrida ou não vai ser híbrida, mas os poderes do clube, os candidatos aceitaram, e por uma questão de definição, todos aceitaram, todos foram para a eleição, né, para o dia da eleição. Tiveram a oportunidade, como é de praxe de toda eleição, impugnar, levantar a mão, como qualquer coisa. Lembra a famosa urna 7, que teve lá a questão do Eurico, da última eleição, da penúltima eleição com o Eurico? Teve lá um candidato, lá, se não me engano, o Júlio Brandt, alguém, que questionou, e aquela urna ficou sob júdice. Então, todos os candidatos tiveram a oportunidade de falar assim: não, eu questiono aqui alguma coisa, não concordo. Não, todos fizeram propaganda, chamando as pessoas, fazendo enquetes no Facebook, no YouTube, no Twitter, contando votos, falando tudo com músicas, ou seja, estava tudo perfeito, falando bem da eleição, do ambiente da eleição. Aí chega 8 horas da noite, né? 8 e pouca da noite, com uma coisa. Eu estou fazendo uma leitura de fora, né? Externa. Eu não votei em ninguém. Mas até aqui tá certinho. Foi isso mesmo que aconteceu. Pode continuar. Exato. Então, assim, uma visão de fora. Eu não tomei partido de ninguém. Até o dia da eleição, eu friamente olhei, porque eu sou Eurico Miranda. Então, teoricamente, eu votaria no Sérgio Frias, que faz a linha do Eurico Miranda. Mas, como eu vi pelas questões políticas, o Sérgio Frias dificilmente ganharia a eleição, e que estava entre o Júlio Brandt, o Salgado e o Levinciano, eu olhei os três projetos de coisa. E todos os 3 projetos têm pontos positivos ou negativos. Tá? Eu, sendo bem sincero, eu me aproximei mais, em termos de projeto, ao projeto do próprio do Salgado, né, da Mais Vasco, e do projeto do Levinciano, Somamos. Então, eu gostei mais desses 2 projetos. E pronto, eu estava aguardando, assim, de camarote o resultado, e quem ganhasse eu ia torcer para que pronto. Mas eu achava que aquela perseguição política era muito mais pelas pessoas que eram anti-Eurico, que gostavam de tumultuar, mas eu vi que não. Ou seja, ali há pessoas que se demonstraram ou botaram, saíram do armário, literalmente, nessa eleição. Por quê? Que queriam seus interesses ali, e aos poucos ficou ficando claro para mim os interesses políticos. A única diferença do Levinciano para os outros, que eu concordo, e que muita gente demonizou a fala do Levinciano, é um cara arrogante, no sentido de ser: o Vasco vai ser o maior do mundo, vai ter o maior projeto do mundo. Se eu sou candidato a presidente do Vasco, o Vasco vai ser o maior do mundo também. O Vasco vai ter o maior projeto, vai ter mais dinheiro, não ia ter nem 5 bilhões, eu ia arrumar um jeito de ter 10 bilhões de crédito para a gente poder buscar. Não, essa questão do Vasco pequenininho, do Vasco bonitinho. Ou seja, o cara que é, entre aspas, tido como arrogante por quem não gosta, é que está enaltecendo o Vasco. Alguém fala do projeto do Galo, que quer ter um estádio, já está tendo um estádio lá, que faz uma série de coisas, o presidente do Galo, lá do Atlético Mineiro, fala um monte de coisa, e ninguém na imprensa fala que o cara é maluco, que o cara simplesmente pensa grande. Vai acontecer? Não sei. Mas pensa grande. Então, quem quer estar à frente do Vasco tem que pensar o Vasco como máximo, como grande. O Eurico não deixava o Vasco aceitava o Vasco ganhar menos cota de TV ou qualquer coisa, cuspe a distância, para o ímpar,
porque ele sabe o que é o Vasco. O Vasco não pode ser menor do que ninguém. E essa briga do Eurico era simplesmente porque a força externa sempre era contra o Vasco. Ou seja, era o Eurico ali lutando contra um rival que já não gosta da gente. Até aí tudo bem, é normal, não tem que gostar mesmo, não. Agora, e todo um apoio, né, por fora de imprensa. Então ele era contra tudo e contra todos ali. Aí por quê? Aí o Eurico era arrogante, aí o Eurico levava a renda para cá, ou seja, todos aqueles fantoches que criam e que a imprensa abraça, e uma mentira contada várias vezes vira verdade, e que muita gente abraça. Ah, o Eurico é ladrão. Ah, é ladrão? Aí eu falo para todo mundo, é ladrão, o Eurico é ladrão. Por que é ladrão? Você viu? Ele foi preso? Ele já foi condenado? Você lembra da CPI do esporte, quando teve lá e debruçaram a vida toda pessoal dele e não prenderam ele? Por quê? Tudo que pudesse ser feito para investigar o cara, investigaram e não prenderam. Então, assim, se ele fosse ladrão, tá lá, prende, é ladrão. Não foi preso. Então, ou seja, cara, criar fantoches de coisas que não existem é muito fácil. Isso é muito fácil. Ah, o cara é ladrão, o Eleven esse ano é falastrão, o outro é isso. Cara, eu não tenho. Eu costumo dizer o seguinte: não tem nada contra. Não sou de fazer campanha, eu não sou de rede social, não sou de fazer campanhas na rede social, apesar de ter feito alguns comentários no Twitter, muito poucos, mas fiz alguns comentários no Twitter ali, dando minha opinião, sem entrar no mérito de discussão. Quem gosta, gosta, não gostou, não gostou, não faço tréplica de nada, mas muito pouco também. Mas o que eu acho, Maganha, e desculpa estar me alongando aqui, porque acaba sendo um pouco de desabafo, cara, é porque eu não tenho nada contra a pessoa, as pessoas que estão ali, a pessoa física. O que eu acho é o seguinte, é que o modo deles de agirem foi completamente errado, a forma como que eles estão no poder é absolutamente errada, absolutamente equivocada, as decisões que eu li na justiça e que eu pude ler, não concordo nem nada com o desembargador, da forma com que ele deu a decisão dele. Para mim, é absolutamente equivocada a decisão do desembargador, não lembro o nome, não me importa, mas eu tenho a liberdade de discordar da decisão dele, então, absolutamente equivocadíssima as decisões que foram dadas para essa turma que está aí está gerindo o Vasco. E lembro um detalhe importante. O Eurico, quando ganhou na urna, ele, até de 2006 a 2008, ele era tratado na imprensa como o presidente interino. Não sei se vocês lembram disso. Ah, o presidente interino é Eurico Miranda. Isso tudo é para catucar, para provocar. O presidente interino é Eurico Miranda. Boa parte da imprensa o tratava desse. Por que não tratam essa direção que está aí sob júdice? É a direção sob júdice, ainda tem um processo rolando, que pode mudar ou não pode mudar, mas o fato é, tem um processo rolando e está sob júdice. Até todos os processos rolarem, está sob júdice. Então tem que tratar como tal. Então é muito estranho para algumas pessoas, para mim é muito óbvio que ver um Vasco fraco ou ver a imprensa corrobora, entendeu? Então, assim, tá bom desse jeito, então vamos apoiar, vamos falar que o Vasco é legal, que está tudo muito bem, porque para nós ter um Vasco fraco faz sentido. Essa é a forma que eu enxergo o Vasco, porque sempre foi assim, sempre foi assim. Perfeito. Você falou aí sobre dirigentes, né? E sobre a forma como a imprensa reporta como é que ela pinta esse dirigente conforme a exposição a entrega que ele faz em relação ao Vasco. Vamos pegar então o exemplo do Eurico, que sempre foi um cara de enfrentamento, de bater de frente, de buscar lá resolver os problemas, e sempre colocando o Vasco em primeiro lugar, atropelando. Foi assim para tomar as cartas lá do baralho em meados da década de 80, quando ele entra no Vasco, já passa a ser o principal dirigente esportivo naquele momento, participa do primeiro rateio de cotas de TV, colocando o Vasco no grupo principal, se torna um dirigente poderoso a ponto de chegar na CBF em 89, o Brasil ganha a Copa América, ele cria a Copa do Brasil, isso em poucos meses, né? Aí vem todas essas décadas, né, de enfrentamento e de em contrapartida também muito desgaste na mídia, porque ele batia de frente com
o time de determinados jornalistas, colunistas, editores de esporte, donos de jornal. Então vai sempre criando ali, né, minando um pouco da sua imagem, né, sempre colocando ele como uma imagem negativa, digamos assim. E o que vem depois dele são 3 dirigentes completamente fracos, né? Não estão à altura do cargo depois de uma participação do Eurico como dirigente do Vasco, como presidente do Vasco, não estão na altura do cargo. O Roberto Dinamite passou 6 anos e meio falando em bem do futebol carioca. A gente foi rebaixado 2 vezes, a gente foi rebaixado nas cotas de TV, graças a ele. Ele deixou o Flamengo tomar conta do Clube dos 13 para implodir o Clube dos 13 e passar a negociar as cotas de TV individualmente e passar a ser, junto com o Corinthians, o principal time das cotas de TV, e o Vasco cair para 5º, 8º lugar. Hoje deve estar... Hoje é o 21º, talvez, né? Porque, pois é, porque mudou tudo. Exatamente. Tudo. Você vê na sequência o Campelo, outro bananaço também, né? Tem aquele episódio que ele foi a Brasília junto com a reboque do dirigente do Flamengo, do presidente do Flamengo. O presidente do Flamengo voltou com uma adaptação na lei lá que favorecia ele a romper com a Globo, transmitir os jogos da forma que o Flamengo queria. O Flamengo voltou de lá com patrocínio milionário do Banco de Brasília, e o trouxa do Campelo voltou lá com nada para o Vasco. Com nada. Absolutamente nada. E agora chega o Salgado, a gente está assistindo a representação dele completamente pífia. Eu recebi outro dia um vídeo, eu vi esse vídeo no YouTube, na verdade, no canal do VV Casagrande, e ele botava ali o vídeo de uma reunião da CBF, né, uma reunião virtual, em que o dirigente da CBF estava dizendo, não vou paralisar o campeonato, espero que vocês me apoiem, e vai consultando cada presidente de clube, né? O Salgado, cara, completamente despreparado, né? Talvez pela idade já, gaga, ou realmente não sabe utilizar a tecnologia, não sabe nem escrever o nome dele, né? Numa nota sai Sagado, e na outra, e nessa participação aí da CBF aparecia lá Jorge, só que a letra E estava com R. Então, erro de digitação no próprio nome, meu Deus. Em letras minúsculas, não usou nem letras maiúsculas. E no meio da reunião, era uma reunião pelo Zoom, você conhece, já deve ter feito várias reuniões pelo Zoom. Muito. Quando tem qualquer barulho, né, vamos supor que você está falando aí, está apresentando, então você aparece destacado. Se alguém faz algum barulho, como se tivesse, olha, eu discordo, para a visualização de todos, a pessoa que acabou de fazer o barulho passa a ser a tela principal. Exatamente. Né? O que aconteceu foi o seguinte, o Salgado deixou o microfone aberto e tinha um passarinho cantando na casa dele. E o passarinho cantava de 5 em 5 segundos. Então, no meio da reunião, toda hora que o passarinho cantava, aparecia o trouxa do Salgado na tela. E era sempre olhando assim no celular, dando uma olhada assim no celular, assim, olhando para baixo. Aí começa a falar no celular com o microfone aberto. Aí sai lá, não, o Wellington nem. Peraí, o Wellington nem. Aí ele levanta, abandona a reunião e a reunião continua. Um cara decidindo sobre paralisação ou não do futebol brasileiro e ele não opinando, não participando. Então, assim, é esse o nível de dirigente que está no Vasco. Um dirigente figurativo. Exatamente. Subalterno. Exatamente, Magalhães. Eu fico imaginando o Eurico com aquela energia toda numa reunião dessas. Eu imagino que ele ia falar muito mais do que o presidente da CBF. Exatamente. E se fosse discordante, no final ia prevalecer o que o Eurico queria. Exatamente. Porque era esse, Eurico. E as pessoas não entendem como é que você tem um dirigente com essa energia no comando do clube, as pessoas não entendem como isso é positivo para o Vasco. É isso que não tem muito cabimento para mim, e
voltando nessa trilogia aí de dirigentes que você mencionou, o Roberto Dinamite, na minha opinião, ele é um grande ídolo, né? Eu acho que é importante a gente separar o jogador Roberto Dinamite, porque ele, apesar dele ter sido presidente, dirigente do Vasco e ter manchado, querendo ou não, arranha um pouco a imagem, mas eu acho que Desceu do pedestal, né? é. Desceu do pedestal de ídolo e coloca a própria imagem dele à prova, né? Não, De necessário. E ele foi burro. Mas essa separação é muito importante, porque, de fato, todos os números, as conquistas, as vitórias, os gols, artilharias que ele tem como jogador, isso a gente tem que fazer esforços, mesmo que você deteste ele, como é o meu caso, eu detesto ele como presidente, como dirigente. Ele não deveria ter se metido na política do Vasco. Exatamente. Não era uma tradição. Ele é Maganha, eu acho, tá? Eu não participo do dia a dia, né? Eu nunca participo do dia a dia da política do Vasco, mas eu acho que o Roberto Dinamite, por ser, sei lá, por alguma limitação intelectual, não sei, eu acho que por inocência, talvez, cara, ele foi usado por uma turma e depois foi largado sozinho. Se você perceber, ele ficou sozinho e ele não tinha capacidade, na minha visão, administrativa para conduzir o clube. E aí ele, como uma pessoa mais mansa, vamos dizer, eu estou olhando por fora, tá? Pode ter pessoas que conhecem e falam, está totalmente equivocado, mas é o meu olhar de quem está por fora. Então eu acho assim, ele ficou à deriva, sozinho, e por quê? Porque lá no início tinha o tal de Coelho, que, ó, são fora. Tinha um advogado, que eu não sei que é Américo, saiu fora. Tinha Mandarino, saiu fora. Ou seja, tudo uma cúpula que tinha de estrutura de gestão, largaram o cara. E ele era o único, para mim, ele sempre foi usado como ídolo para ter força política para poder bater de frente com o Eurico e aproveitaram todas aquelas questões externas para poder dar aquele golpe. Mas então, eu acho que ele ficou um pouco à deriva, e aí, como não tem capacidade de gestão, foi sendo aquele chamado de banana, né, por muitos, sendo aquele banana mesmo, de ter uma postura de banana, de ser. O primeiro gesto dele foi assistir o jogo do lado do Márcio Braga no Maracanã, a gente tomar de 3-1 do Flamengo, ou seja, foi lá fazer a festa do Flamengo, eu estava no Maracanã esse dia. Não tem que sentar do lado de Márcio Braga coisa nenhuma. Sentar do lado de Corre, o Flamengo é Corre, o Flamengo não tem amigo. Essa é a grande verdade. Não estou querendo criar ódio aqui nenhum, mas o Flamengo nunca pensou em ser a coisa do amiguinho do. Não existe. Nós estamos em lados opostos. Ponto. Sempre fomos. É isso, e acabou. É isso que tem que ter a mentalidade. Um joguinho, não. Paz, não existe briga, não é isso. Não estou plantando ódio de forma alguma. Mas é o Flamengo lá e a gente cá. É isso. Ponto. Então, teve uma série de coisas que aí mostrou, e se viu na pressão de ter que dar alguma resposta, veio do rebaixamento e tal, e aí montou aquele time que foi campeão da Copa do Brasil, mas nunca pagou em dia, né? Era sempre aquele negócio de jogador de empresário, tanto que no ano seguinte a gente fez todo o elenco e caímos para a segunda divisão em 2013, né? Mostrava que não tinha planejamento nenhum, era uma questão de pronto, vou mostrar e acabou. Depois veio, ainda bem que conseguimos ter um respiro com a volta do Eurico, né? 2015, 2016 e 2017, né? Tivemos aquela queda e que tinha tudo para não acontecer, mas pronto, aconteceu. E ao contrário de todos os presidentes, o Eurico foi o único, só foi ele sozinho no dia seguinte do rebaixamento e falou: a culpa é minha. Bateu no peito e falou: a culpa é 100% minha. E montou um time, querendo ou não, porque dói, rebaixamento, lógico que dói, criou-se ali uma coisa. Fomos roubados também, mas não vou me alongar nisso. Mas caímos, ele fez um time, fomos bicampeão invicto estadual, batendo todos os adversários locais que precisavam ser batidos. Subimos e no ano seguinte fomos para a Libertadores. Ou seja, havia ali um planejamento de reestruturação de um Vasco no caminho certo, produzindo jogadores, vendendo jogadores. Eu acho que ali estava
voltando no caminho certo. Mas depois teve toda aquela questão que a gente já sabe, mais essas questões internas, e veio o Campelo fazer o que fez, e agora, para piorar mais ainda, uma gestão absolutamente viciada, um cara que era o símbolo, eu lembro da década de 90, do Move, que nasceu do Move, não sei com qual objetivo, que eu acho o seguinte, eu sou vascaíno, eu ganhava tudo na década de 90. O que eu vou criar para um Vasco? Eu não quero. E tem gente que queria um Vasco novo, eu quero um Vasco antigo, gente. Eu não quero um Vasco novo, não. Eu quero um Vasco moderno. Não quero, não. Você quer, torce para outro time. Eu quero um Vasco antigo. Né? Eu quero um Vasco que está lá, que é aquele Vasco que eu já conhecia. Né? Não tem nada a ver com esse Vasco novo que querem implantar. Ô, Marcel, acho que o Move ele foi criado, eu não sei exatamente que ano, se foi 95, 96, e de certa forma esses anos realmente não foram tão bons assim em termos de resultado esportivo, né, para o Vasco, pelo menos no futebol. Mas quando vem para a eleição em 97, já deviam até ter retirado a candidatura, porque, né, o Vasco estava ali na reta final de Campeonato Brasileiro e ia ser campeão. Então, realmente, ali não tinha o que tentar destronar o Calçada com o Eurico, não fazia muito sentido. Uma coisa que você mencionou também do Roberto Dinamite, você falou que ele foi até um pouco ingênuo e tal, se deixou ser usado. Cara, eu acho, assim, pegando algumas coisas que aconteceram, eu não posso poupá-lo de nada. Não, de forma alguma. Porque, por exemplo, quando eu tomo conhecimento que aquela Genrotur, que é uma Genrotur, a Genrotur era uma empresa de turismo que fazia, de agenciamento turístico, que fazia as viagens do Vasco. E era do genro do Dinamite. Se era do genro, era da filha do Dinamite. As pessoas falavam Genrotur, mas é da filha do Dinamite. O genro é casado com quem? O dinheiro ia para quem, então? O leite ia para boquinha de quais crianças? Não, amigo, era da filha dele. E eu sei que ele fez. Ou seja, ele fez essa manobra de despejar dinheiro na família dele. E, para piorar, pouco depois eu trabalhei numa agência de turismo que fazia também, que curiosamente era a agência que fazia as viagens do Vasco anteriormente, na época do Eurico. E aí me falaram, olha, para esse tipo de serviço, o mercado cobra 10%. O mercado, quem é? As agências de turismo que fazem o agenciamento de viagens de clubes, de empresas, de funcionários de empresas, cobra-se uma taxa de 10%. Algumas podem cobrar até 5%, enfim. Mas o normal era cobrar 10%, era o que o mercado cobrava. O Vasco era 20%. Então tinha interesse ali, cara, eu não posso poupá-lo. E assim, eu tenho outros conhecimentos que não vale a pena eu também trazer aqui para a live, que eram relacionados ao vereador, ao deputado estadual, né, de coisas que eu prefiro não dizer aqui, até não foram aprofundadas quando caíram na mídia, mas não foram aprofundadas, porque se tivesse sido aprofundado, poderia estar Roberto Dinamite preso, amigo. Era essa uma realidade. Sem dúvida. E seria mais uma vergonha para o Vasco. Agora, quando ele entra naquele período ali do golpe, ele era um político ali do partido do Sérgio Cabral, e o Sérgio Cabral com todo interesse, né, de botar um laranja ali no Vasco para ver o que arrumava. Quando acontece o contrato de patrocínio da Eletrobras, né, o Sérgio Cabral, que consegue esse patrocínio, e bota lá um fiscal de contrato, que era um cara que foi de secretarias do Sérgio Cabral, que era o Fernandão, que era do Move. Exatamente, e é um outro cara que sumiu. Inclusive, ele cobra hoje royalties por ter sido o agenciador desse patrocínio. Exato. Esse é o nível da política do Vasco. E esse cara estava com quem? Estava com Salgado. Esse cara estava com quem? Estava com Mussa. Exatamente. Você está entendendo? São as mesmas figuras. São as mesmas figuras.
Agora, eu tava dizendo, separando, mas ainda assim eu consigo separar o jogador. Porque o político é uma desgraça. O dirigente é a coisa mais abominável que já passou pelo Vasco, na minha opinião. Mas o jogador, né? Aliás, o dirigente só consegue ser abominável por 6 anos e meio porque tinha o escudo do jogador. Porque tinha ali, não, quando o torcedor olhava para ele e falava, não pode ser, aquilo ali é o meu ídolo. Não, Sim. ele não pode. Então, isso garante que o cara ainda tem uma reeleição, cara. Isso garante que ele ainda tem uma reeleição. Essa é a dura realidade. Mesmo tendo rebaixado, as pessoas não quiseram enxergar que o rebaixamento foi culpa dele, quiseram dizer que era culpa do Eurico. Olha isso, cara. As pessoas naquela fase de negação, não aceitando. Assim, porque se você lembrar, Marcel, os caras na arquibancada passaram de 2003, 2004, sei lá quando, até 2008, enchendo o saco. Toda vez que o Vasco não vencia em São Januário, não vencia no Maracanã, é Dinamite. O Dinamite não estava jogando, então já tinha encerrado a carreira em 90 e pouco. Então você estava gritando, é Dinamite é o quê? Para trocar o presidente. Exatamente. Aí eu pergunto, essas dezenas de milhares de vascaínos ficaram satisfeitos com 6 anos e meio do Dinamite? Só que eles demoraram para perceber a lambança. Porque eles fizeram aquele período de negação, de não aceitar que eles pediram uma coisa que resultou no rebaixamento do Vasco em 2008, e para piorar ainda abraçaram o Dinamite para uma reeleição. Exatamente. Porque muito escorado pelo título da Copa do Brasil de 2011, né? Sim, aí vem outro detalhe. Esse título da Copa do Brasil de 2011, ele vem como resultado de um trabalho que começa em 2009, que é também, que explica o que aconteceu no segundo semestre de 2008. O Dinamite chega no Vasco, não tinha ninguém, não tinha nada. Os caras entraram aí dando um golpe, não tinham, não tem fulano aqui. Eles só tinham o cara aí que você falou, do VP jurídico, o VP de marketing, que queriam entrar no Vasco para ganhar grana. Você deve se lembrar, um deles ficou com o apelido de Lulu 55, que recebeu do Vasco irregularmente 55 mil reais para ocupar o cargo de vice-presidente, algo que não está no Estatuto do Vasco. O Estatuto proíbe. Olha, eu nem sei, porque essas figuras do Maganha nem aparecem mais, eu nem sei se esses caras são vascaínos. Sinceramente, nem sei se são vascaínos. Cara, eu dei uma olhada, o Américo ainda é sócio do Vasco, ativo. Eu só não sei se estava com o Júlio Brandt ou com o Salgado nessa última eleição. Mas aí, o que acontece, chega 2009, em meados de 2008, o Dinamite não tinha nenhum nome para o futebol. Aí ele começa a inventar. Aí, alguém lá bota o Neca. Você se lembra o que era o Neca? Neca. No casaco a gente fez o plantão Neca, porque era um senhor já de idade avançada. Ele falava, não, isso aí não pode. Não, isso aí não vai ser assim, não. Aí, 15 minutos depois, passavam por cima dele e era assim. Então, a gente criou o Plantão Neca. O Plantão Neca. Então, assim, tinha sempre a notícia bombástica e logo em seguida desmentido. E, cara, chegava a ser engraçado, assim, tragicômico assistir aquilo acontecendo. E quando vinha a primeira notícia, ele bancando, de forma alguma vai ser isso. A gente já sabia que daqui a 1 hora já ia mudar, cara. Era só aguardar e marcar no relógio. Que ia mudar. Exatamente, cara. E assim, foram situações muito, muito tristes, porque isso enfraqueceu muito o Vasco. Muito o Vasco. No rebaixamento de 2008 ainda tem uma cagada maior, além do golpe. Porque quando você entra, eu quero o Vasco. Vamos supor que eu quero assumir o Vasco. Agora não foi o Salgado, foi o Marcel. Eu assumi o Vasco. Cara, se eu assumir, eu já conheço. É porque eu já estudei os problemas e tenho as soluções. Ou seja, eu não vou falar do que está de mal, eu não vou mencionar o nome Campelo, a não ser que eu veja, imagina, numa auditoria, alguma coisa errada que eu vou ter que externar, porque são coisas que, inclusive, tem que passar para o Conselho e para conhecimento do Conselho. Agora,
Eu não vou ficar aqui falando da figura A ou B, se ele fez uma mal ou pior gestão. Eu tenho objetivos para o Vasco, eu vou olhar para frente. Ponto. E aí o que aconteceu em 2008 é que, para além deles não terem planejamento nenhum, o Eurico é muito categórico e as pessoas não gostam de ter informação. Né? Tem lá a carta do Eurico, está lá no Net Vasco. Eu até descobri nos últimos anos agora, o Net Vasco sempre foi uma referência de informação muito legal, um dos maior site, acho que em termos de volume, todo vascaíno vai lá, eu vou lá até hoje, mas eu percebi que nessa última eleição eles tiveram um lado. Parece que eles tiveram algum lado aí nessa última eleição. Não sei o que aconteceu. Até porque nas notícias não sai nada de coisas de júdice. As notícias estão filtrando notícia no Net Vasco. Mas pronto. Aí em 2008, o que aconteceu foi, tá lá uma carta do Eurico, que todos podem ver, eu tenho ela guardada aqui, que ele mandou. Me emocionei muito esse dia. Foi o dia mais triste como vascaíno meu. Dia mais triste como vascaíno não foi nem a queda. O dia mais triste como vascaíno foi esse dia. Eu senti uma angústia, liguei para o Casaca, falei, se eu não me engano, na época com o Cossenza, Luiz Cossenza, né? Eu acho que ele estava no Casaca ainda nessa oportunidade. Liguei, eu acho que foi ele que atendeu e tal. Mas qual data? Qual data? Foi em junho de 2008. Não lembro a data exata, o dia. Mas em junho de 2008 estava no processo de dar o golpe. Não, mas já tinha saído já tinha feito, eles já conseguiram pegar já tinha acontecido aquela história de que o Paulo Reis não pagou era o advogado do Vasco, não era o Paulo Reis, era um outro advogado do Vasco. Outro advogado do Vasco não pagou lá uma boa coisa para as custas do processo. Exatamente. E aí entrou, meu amigo, para reverter, ou seja, em junho de 2008 já estava configurado a situação. Então eu liguei e já estava muito próximo. Ou seja, ali já estava no limite de que não tem mais... Para voltar, já não tem mais reviravolta. Não é. E aí eu liguei e falei que aquilo ali foi um sentimento que eu já previa uma coisa muito mal para o Vasco. Sei lá, aquilo ali e não deu outra. Desde junho de 2008. E aí eles assumiram para falar o quê? Eles assumiram o Vasco em 10º lugar, ou 9º lugar. O Vasco tinha Edmundo no elenco. O Vasco tinha Leandro Amaral no elenco. O Vasco tinha Pedrinho no elenco. E tinha peças no elenco. Longe de ser um grande time. Tá? Tinha Moraes, Beto. Eram jogadores experientes. Mas longe de ser um grande time. Mas um time que dava para se safar facilmente. Tanto que caiu na última rodada, sendo o último ali da queda. E aí ele me assume, o Roberto também te assume, com várias frases de efeito, dizendo: esses jogadores não merecem vestir a camisa do Vasco. Ou seja, o cara assume e eu estou lá jogando futebol, o cara, me diminuindo. Tirou o Antônio Lopes e, tá bom, quero mudar o técnico. Legal, tirou o Antônio, botou o Tita. Ou seja, não tem como dar certo, né? Não tinha como dar certo, deu aquilo. E aí sempre aquela herança maldita. Aquilo que eles batizaram como herança maldita, a imprensa ecoava isso de uma forma tão sublime e ficou aquele ranço e vascaínos, pseudo-vascaínos, acreditando naquilo e o Vasco caindo nesse marasmo. Tanto que em 2015, 2016, 2017, quando o Eurico volta, a força do Eurico é tão importante, o vascaíno de verdade vê isso, que eu estava no Espírito Santo morando, eu fui no jogo do Vasco, naquele estádio lá em Cariacica, o estádio deu pelo ladrão, lotado, a imprensa, como é óbvio, não fala isso, mas o Vasco bateu recorde, já tinha gente no gramado, lotado aquele estádio, e o Vasco já estava na segunda divisão, foi no Carioca de 2006, o Vasco ganhou de 1-0, o gol do Marcelo Matos, o Boa Vista, se eu não me engano, e aí o Eurico estava no camarote, eu estava embaixo dele ali, tem um vídeo de celular até hoje, tem que achar esse vídeo. Vascaínos ou Vasco nada? Tudo! Então como é que é? Casaca! A turma é boa! É mesmo da Fusaca! Vasco!
onde a gente fala do Eurico acena pra gente, e ele grita o casaca, junto, e a torcida toda, Eurico. Ou seja, depois de uma queda, a torcida ali inflamada. Por quê? Porque sabe quem tá ali tem aquilo firme, entendeu, pro Vasco. Tem o olhar de vascaíno, confia naquilo. Então, é representável, porque você como torcedor, você quer uma representatividade de uma forma consistente, firme, bater na mesa quando tiver que bater. Claro que eu era 100% na minha cabeça, eu não sou igual a Eurico, não sou igual a ninguém. Eu discordava eventualmente de alguma decisão dele mais firme e tal, é natural, mas no âmbito, no geral, a capacidade de gestão, a forma como se viu o Vasco, o Eurico é exatamente... Me passou para isso, porque eu era garoto, e o Eurico já estava no Vasco. Ele passou para mim mais ainda essa gana de ser Vasco. E a minha geração, a nossa geração, sem dúvida nenhuma, a pessoal aí da década de 70, final da década de 70, ou década de 70 mesmo, mas e até 90, meados de 90, essa galera é um vascaíno diferente, sem dúvida nenhuma, porque herdou um Vasco e tem um sentimento de Vasco absolutamente diferente que nos remete à nossa história. Sem dúvida. E quem não é assim, me desculpa, é um ingrato, né? Porque os títulos que a gente conquistou, a nossa geração conquistou, praticamente todos foram com o Eurico ali tomando a frente. Só para concluir o meu raciocínio que eu estava falando, e é algo importante, até mesmo para fazer uma ligação com o tempo presente. Eu estava falando que 2008 é uma tragédia, o Roberto Dinamite não tinha quadros, gente capacitada para cuidar do futebol. Em 2009, ele entrega o futebol para o Carlos Leite. O Carlos Leite nunca tinha conseguido entrar no Vasco. Era um empresário que já tinha entrado no Corinthians e no Grêmio, porque ele sempre se aproximava dessa forma. O time era rebaixado para a segundona, ele se aproximava, não, te ajuda aqui a montar um time para a Série B. Então ele fez isso no Vasco. E o tipo de parceria que ele fez com o Dinamite, né, foi de completa terceirização do futebol para o Carlos Leite. O Carlos Leite foi um vice-presidente de futebol que não aparecia. Exatamente. E nem poderia aparecer porque ele não tinha estrada no quadro social para poder ser nomeado vice-presidente. E também, certamente, porque havia algum acordo de grana ali, né, para ele fazer. E se você for reparar, ele traz para o Vasco, até porque ele não ia aparecer no dia a dia do clube, ele traz para o dia a dia do clube um cara que era agenciado por ele, Rodrigo Caetano. Era um supervisor, gerente de futebol, agenciado por ele. Então, onde o Rodrigo Caetano passava, era o Carlos Leite que estava comandando aquele time, digamos assim. E o treinador também era agenciado pelo Carlos Leite, Dorival Júnior. Sim. Os outros jogadores que vêm para a Série B naquele ano também eram do Carlos Leite. Então o Vasco foi entregue para o Carlos Leite. As pessoas que hoje reclamam que o Carlos Leite está no Vasco e acham que isso é ruim, elas têm um fundo de razão por terem visto o que aconteceu em 2009, porque aquele tipo de parceria realmente foi muito ruim. Uma coisa é você, eu sou empresário, tenho esse bom jogador, o Vasco tem interesse, tô vendo que o Vasco está precisando de um cara aí para lateral direita, eu tenho esse cara aqui, encaixa bem, o Vasco tem interesse, e o Vasco, senhor dele mesmo, faz a parceria ou não, faz a contratação ou não, né? Então, nessa forma, tudo bem. Agora, terceirizar do jeito que o Banana terceirizou, bicho, não dá. Só que, por incrível que pareça, isso acaba também tendo frutos positivos, né? Que foi o título da Copa do Brasil 2011. Então, bem ou mal, essa parceria, digamos, caracu, né, acaba resultando no título para o Vasco. É verdadeiramente a parceria caracu. E é difícil depois você, por exemplo, dizer que essa parceria é ruim, né? Porque você tem o cara, mas tem um título aqui. Assim como é difícil você falar, não, o Eurico era sinistro, PhD, ninguém era melhor que ele,
e você ter a mancha do rebaixamento de 2015, que é a exceção da regra, né? É a exceção Então, da regra. essas são as coisas. Em relação aos acordos que o Eurico fazia com o Carlos Leite, eram completamente diferentes do acordo que o Carlos Leite tinha com o Banana. Se a galera não entender isso, vai ficar batendo em quem não tem que apanhar. Exatamente. Não tem que bater hoje em dia no Carlos Leite, bicho. O cara, os termos de parceria que ele fez com o Vasco na época com o Eurico eram termos favoráveis para o Vasco. Os termos da parceria que ele fez com o Roberto Dinamite eram termos favoráveis para o Carlos Leite. Se você entender isso, cara, você consegue ficar em paz com a sua consciência. Exatamente, cara. E não é difícil entender isso. E não é Pô, bicho. Basta ter um pouquinho de força de vontade. E o futebol hoje em dia, você tem que ter bons relacionamentos com empresários. Não tem dúvida. Você não pode ter somente com um. Porque aí só vai jogar no seu time quem for atleta daquele empresário. Exatamente. Mas o Vasco tinha relacionamento com o Carlos Leite e com outros empresários nesse período do Eurico. Talvez até agora, aí na gestão do Campelo, também tivesse com outros empresários diversos. Por exemplo, o Vasco acabou de trazer agora um cara que não é empresariado pelo Carlos Leite, que acho que não sei se é o Léo Jabal ou é o Morato, que é do mesmo empresário do Daniel Alves. Não é o Carlos Leite, entendeu? Então, não é o Carlos Leite, ou seja, você não está fechado com um empresário, até porque senão, se você fechar com um só, você fica à mercê daquilo, e aí você não olha para o mercado, não olha as opções do mercado. Ou seja, então, você não pode ser exclusivo de um cara. Só para realmente encerrar esse assunto de 2009, 2011, a conta a pagar dessa parceria que o Roberto fez com o Carlos Leite foi altíssima. Foi altíssima. A conta mesmo em dinheiro. Porque o cara fez contratos, né, já que ele era... O Carlos Leite era o gerente, o treinador e os atletas que entravam em campo, né? Digamos assim, na imagem figurada, porque todos eram funcionários dele. Então, nesse sentido, o Carlos Leite realmente fazia o contrato que ele quisesse. Então, se ele botasse, não, o meu atleta tem que ganhar 300 mil por mês, senão ele não joga. Você está entendendo como é que isso foi péssimo para o Vasco? Criou uma dívida que hoje em dia é praticamente impagável. As pessoas já não percebem como foi maléfico, tóxico, péssimo, horrível para o Vasco essa parceria nesses moldes com o Carlos Leite. Mas se você faz um outro tipo de parceria com ele, pode ser positiva. Bicho, não é difícil entender. Não é. Eles demonizam, eu acho que assim, tem um ponto fundamental que a gente tem que ter muito cuidado, porque o Vasco, eu volto a bater nessa tecla, e não é mimimi, não, é que a gente não tem apoio de imprensa, nunca teve. O bom da internet é que a gente tem essa possibilidade aqui, os canais de YouTube do Vasco, seja cada um com seu interesse, com suas opiniões, não tem problema, mas é democrático. E é bom que a gente tenha essa mídia alternativa, porque a gente tira a força daqueles que falam Vasco. Você quebra aquela verdade que eles contavam, porque hoje que sai na Globo.com, o que sai em sites aí, que são tradicionalmente contra o Vasco, você consegue desmentir rapidamente. Ou seja, então eles têm que ter mais cuidado, até na forma de diminuir o Vasco, porque eles vão pegar sempre por isso. E o pior é que o Banana Meat, né, que a gente estava falando, o Dinamite, eu lembro uma vez, na época, a imprensa é tão maldosa, e ele, como bom, achava que ele estava sendo legal, sendo cortês, que eu lembro uma representação do Vasco, uma coisa muito maldosa, São Januário, um complexo daquele tamanho, ele, de fato, ele abandonou o patrimônio, né? Mas se você olhar São Januário, só ali, as proximidades, você é um complexo que pode entrar gato, né? Gato de rua, entra bicho, tem gato que mora lá, é normal, né? Rato, até porque tem bicho, tem esgoto, tem qualquer lugar tem isso, grande assim, Maracanã, qualquer lugar vai ter, né? E aí, numa representação do Vasco, a imprensa, a Globo, eu lembro do site no Globo.com, botou lá fezes de gato na manchete, dizendo Vasco se reapresenta para a nova temporada com fezes de gato. Ou seja, eles podem falar de tudo, podem falar de tanta coisa, e não tinha várias fezes, o cara, de repente, passou ali, viu a foto e tirou maldosamente.
As pessoas não... Eu vou nos detalhes, eu consigo pegar as vírgulas da imprensa. Alguns pessoas falam, Marcelo, você é doido. Não sou doido, não, porque eu consigo enxergar o que está por trás daquilo ali. Ou seja, a imprensa consegue ser maléfica, maldosa até nesse momento, entendeu? Podia falar, não, o time do Vasco tá se representando e tudo mais e tal. Não, o cara fez questão maldosamente de tirar uma foto, né, para poder diminuir o Vasco. E aí isso era aceitado. Mas eu duvido que um cara desse tira uma foto dessa, por muito menos fazia o que eu digo, que era proibido de entrar e pensar, é o ditador, cara, o ditador vai entrar na minha casa e vai bater na minha cara? Calma aí, porra. Eu não sou masoquista, né? Ou seja, eu tô aqui apanhando, o cara vai continuar... Não, calma aí. Eu tenho que ter um mínimo de respeito, pô. Tem que ter um mínimo de respeito. Dentro da minha casa tem que ter um mínimo de respeito. A imprensa tem a liberdade de expressão? Tem toda. O colunista ele pode escrever que vai jogar mal? Pode. Pode fazer o que ele quiser agora. O que não pode é simplesmente plantar coisas maldosas, que você vê que é focado com a maldade. Porque, querendo ou não, você vai ver cocô de passarinho de pombo, isso é no ar, pô. No Maracanã, em qualquer lugar. Então, se você quiser fazer maldade, você sempre vai ter oportunidade para fazer. E essa pessoa não perdeu a oportunidade de fazer. Então, esse tipo de coisa que a gente... as pessoas não percebem isso. E esse exemplo que você deu, de ser fácil as pessoas perceberem o malefício que isso trouxe para o Vasco, em termos de despesa, em termos de prejuízo, que carrega-se até hoje, é muito grande. Só que as pessoas preferem fazer uma análise superficial, que é muito fácil, se escorar com uma chamada da imprensa, que é muito fácil, né? É muito fácil você se pegar uma história da imprensa e dizer, poxa, é isso, né? E não se aprofundar, não olhar, não ver o que de fato realmente... até para você criar uma opinião. Por isso que quando eu falei daquele primeiro episódio, lá quando a gente falou da eleição atual, do dia 7, e que esses pessoal que deu o golpe, e claramente uma coisa assim, foi uma coisa muito, muito notória, só não vê quem não quer, é tão fácil ver esses esculachos que fizeram com o Vasco aí, estão fazendo, espero que isso acabe logo, mas enfim, quer dizer que a gente não pode trazer o mal das pessoas, eu acho que está acontecendo de uma forma muito latente no Brasil, em todos os aspectos, é que as pessoas qualquer tema vira discussão e carregam para o coração. Cara, trata isso de uma forma superficial, tem que ser calculista e olhar as coisas como deve ser. A pessoa pensa diferente de você, ok, você não vai destruir a pessoa por causa disso. Você tem que debater com argumentos, né? Argumentos que se sustentem, né? Não pode ser coisas superficiais. Então, não tem nada contra essa turma aí, mas que, de fato, se a gente olhar as coisas de uma forma muito simples, a gente vê que existe pessoas que têm interesses próprios, isso foi falado pelo próprio, né? Isso ele mesmo ajudou a falar, tem interesses próprios para poder fazer o que tem que fazer durante o tempo, e ao contrário do que alguns discursos diz que eu podia estar com a minha família e estou aqui me doando meu tempo, mas na verdade não está ali para recuperar o que acha que tem que recuperar. E uma outra frase que é importante dizer é que quando a pessoa é Vasco de verdade, é louvável emprestar dinheiro. Poxa, quem dera eu puder tirar aqui do meu ganha-pão e poder doar para o Vasco, né? Dinheiro, né? Mesmo que eu vou ter que receber isso em troca em algum momento, de uma forma flexível, mas ajudou o momento, em algum momento ajudou o clube, isso é louvável. Outra coisa é você fazer isso de uma forma de investimento, que aí é uma coisa completamente diferente, né? É uma coisa completamente diferente. Sim, bem observado. Bom, vamos só para encaminhar isso aí que a gente acabou de falar, até por bastante tempo, a galera que quiser se aprofundar um pouco mais nesse período, saber um pouco mais sobre a gestão do Vasco, uma análise do que foram os últimos triênios de gestão do Vasco, pode pegar até desde lá da época de 2001, até o ano 2000, enfim. Você pode assistir a live do Casaca número 975, com a participação do grande benemérito Marco Antônio Monteiro. Marco Antônio Monteiro e Sérgio Frias deram uma verdadeira aula histórica do Vasco sobre como é que foi, como é que era a gestão em cada período, o que estava acontecendo, apontando ali os avanços e retrocessos em cada período, aumento de dívida, queda de dívida, título conquistado, performance no futebol.
Bicho, sensacional. Live do Casaca, número 975, 975. Vale a pena. Beleza? Eu vi essa live toda e realmente vale muito a pena. Muito boa. Agora, vamos lá. Vamos fazer um gancho disso tudo que a gente falou, porque o personagem central era o dirigente, Roberto Dinamite, e vamos agora falar sobre o torcedor Marcel e o jogador Roberto Dinamite. Roberto Dinamite, jogador, era o seu ídolo de infância? Não mais o ídolo de infância, porque o Roberto ele já estava no final. Então, ou seja, eu peguei ali o Roberto, eu lembro bem do Roberto jogando bola em 87, 88, machucou, aí andou ali para o Portuguesa, Campo Grande, depois Eurico trouxe ele de volta e fez uma despedida merecida, precisava ter aquela festa e foi muito. Eu estava lá, inclusive, contra o La Coruña, então foi uma coisa muito legal, importante para o Roberto Dinamite, por tudo que ele fez pelo Vasco. Eu considero o Dinamite não o meu maior ídolo, né, porque eu não vi toda a trajetória, mas ele, sem dúvida, é o maior ídolo do Vasco, na minha opinião. O Roberto, pelos números que tem e os vídeos que eu vejo daquilo que eu não pude ver, da garra, e muitas vezes ele ser uma hondurinha só em vários times ali, a garra que ele tinha, os números que ele tem, é impressionante porque conseguimos ser muito competitivos e ele ser um grande goleador, que foi um grande jogador que foi, eu acho que ele está no patamar de maior ídolo do Vasco. Eu acho que a gente tem que separar isso, na minha opinião, e temos que ver. Então, assim, se você perguntar quem é o maior ídolo do Vasco, para mim é o Roberto Dinamite. O maior ídolo meu, eu não posso mencionar só um, porque eu acho que tiveram 3 pessoas ali, 3 nomes que para mim foram muito importantes. São vários nomes muito importantes, né? Isso a gente pode se falar vários, mas eu acho que 3 nomes muito marcantes. Primeiro, o Valdir. O Valdir, cara, Valdir Bigode foi um grande ídolo para mim. Não é mencionado muito pela torcida, mas para mim foi um grande ídolo. O Valdir ele foi campeão da Copa São Paulo, né, com uma grande geração. Foi tricampeão carioca, um título inédito, mas não era tricampeão carioca, foi tricampeão carioca, artilheiro algumas vezes o carioca, fazia gol de tudo quanto é jeito, de canela, de golaços. Terminou com uma entre aspas, freguesia que nós tínhamos com o Fluminense. O grande Valdir foi o cara que foi o divisor de águas ali. E um parente só, o Vasco era tido como freguês do Fluminense no passado, e de uma forma muito porque jogos mais decisivos perdíamos, 84 né, no Brasileiro, semifinal de 88 e outros jogos na década de 70, talvez aí perdendo jogos decisivos, isso acaba marcando, mas era parelho. Se você pegasse no confronto direto, não era uma coisa distante, né? Como é Vasco e Botafogo, por exemplo. Mas o Valdir ali teve papel fundamental e transformou o Fluminense nesse verdadeiro saco de pancada que é nosso hoje, um grande freguês. E o Valdir, naquele tricampeonato, cara, eu sou uma pessoa de arquibancada, eu estava em todos os jogos, difícil de 89 para cá falar um jogo que eu não estava, é muito difícil, eu sempre estava lá presente, todos os jogos, eu e meu irmão. Então o Valdir, para mim, é um ídolo, um grande ídolo para mim, tá nesse patamar, nesse período ali. Então o Valdir merece esse status de ídolo, porque ele foi artilheiro, é Vasco, com garra, sempre ali, sempre artilheiro de todo, fazia gol contra todos os times de nossos principais rivais aqui do Rio de Janeiro, aí do Rio de Janeiro, né? Então o Valdir foi um grande ídolo. Depois o Edmundo, né? Sem dúvida nenhuma, o Edmundo ele foi também, já ensaiou sendo um ídolo ali no Campeonato Brasileiro de 92 no ataque com o Bebeto. Aquele campeonato era para ser nosso, mas enfim, por situações aí atípicas, perdemos um título na mão, um timaço, um time que até hoje eu lembro fui todos os jogos do Vasco naquele Campeonato Brasileiro, um timaço, de verdade, um ataque fantástico, Bebeto e Edmundo. Então o Edmundo voltando em 96, com aquele Vasco, né, sendo Vasco, sendo a referência que a gente estava precisando em 95, já em 96, início ali não tivemos tão resultados tão positivos assim, e em 96 veio o Edmundo, em 97, com aquele grande campeonato, acabou sendo muito marcante pelo tricampeonato, pelo campeonato que ele fez, por ser
ter aquela garra de representar a gente dentro de campo, de ser Vasco, de ter tido lá em 99, depois mais uma volta dele, na segunda volta, e de ter respondido, depois de 1-0 no Maracanã, gol de Juninho, e ter respondido se 1-0 foi pouco, aquilo é maravilhoso, aquele áudio devia estar ecoando sempre no São Januário. Então, Edmundo, um grande ídolo, e o Romário, né? O Romário, depois resgatando ali o início dele no Vasco, fantástico, né? Demolidor de urubu naquele período, foi para o PSV, voltou para o Brasil numa, sei lá, aí é o problema dele, né? Azar dele de ter vestido aquela merda, mas voltou lá para a mulambada. Mas depois até isso o Eurico é foda, né? Foi lá, teve uma briguinha, ele trouxe de volta, um tapa na cara da mulambada, botou ele em São Januário no dia seguinte, já dando imprensa. Eu lembro que a nossa queridinha aí, a mamãe, a Flá TV deles lá, né? Teve que abrir um plantão na época, tinha no Marcos direto lá, estava dando sessão da tarde, sei lá o quê, foi logo direto da sala do Eurico, o Romário lá, Eurico fumando charuto, o Romário dando entrevista já como jogador do Vasco. Então, são coisas que mostram grandeza, assim, eu sou Vasco, cara, vocês podem ser o que vocês quiserem, eu sou Vasco e ponto, e acabou. Então o Romário teve uma participação, sempre não teve aquela, sempre tentou ser mais politizado, o Romário, mas é um grande ídolo para mim, vestiu a camisa firme no início da carreira, por mais que tenha vestido aquilo, depois ganhou a Mercosul e o Brasileiro, depois fez o 1000º gol. Ele é sempre grato ao Vasco, muito grato. Eu acho que o que arranhou um pouco foram aquelas discussões ali mais de torcida organizada, por amor a um ao outro e tal, e criou aquela coisa que acabou inflamando a torcida, mas para mim é um grande ídolo, Romário, e pela genialidade que foi. Para mim, o jogador brasileiro, o maior jogador brasileiro, o maior craque brasileiro que eu vi jogar, estou falando do que eu pude ver de fato jogar, foi o Romário. O maior jogador que eu vi jogar foi o Maradona, mas brasileiro foi, sem dúvida nenhuma, o maior jogador brasileiro que eu vi jogar foi o Romário. Eu concordo, o Romário realmente é o principal nome, também seria o meu ídolo. Eu também, cara, tem um jogador que eu acho fora de série e que eu não vi o Maradona jogar. Então, assim, que eu vi jogar e que eu mais gostava de ver jogar era o Felipe, nosso lateral. Era um absurdo ele pegando uma bola e driblando do jeito que ele queria, bons passes. E o bizarro é que tinha dia que não funcionava, né? E a torcida protestando contra o Felipe. A torcida do Vasco é inacreditável, cara. Torcida, assim, meu Deus. Você citou o Felipe aí, mas pô, tem o Juninho Pernambucano, tem o Pedrinho. O Juninho Pernambucano, eu fiquei com uma mágoa dele, porque eu sei que a forma como ele saiu em 2001 também foi muito prejudicial ao Vasco. E esse período da asfixia financeira que a gente teve a partir de 2001, se o Juninho tivesse saído do Vasco sendo vendido, o Vasco recebendo dinheiro, né? Cara, a gente ia tirar de letra a asfixia financeira da Globo, rindo da cara dela, não ia ter problema nenhum, não ia ter atraso de salário, não ia ter enfraquecimento do elenco. A gente, de repente, ia poder manter as coisas do jeito que estavam, resolver o problema da Globo, restaurar patrocínios e tal. Então, acabou que a participação dele, né, através da advogada também, Gislane Nunes. Que é a mesma advogada, eu lembro, me corrija se eu estiver errado, do Luizinho Quintanilha, na altura. É provável que seja, porque ela pegou vários jogadores ali no Vasco. Né? Exatamente. O Luizinho entrou, ela pegou, se eu não me engano, e entrou contra o Vasco. Então, realmente, o Vasco deixou de ganhar uma grana para vender o Juninho e ele saiu com a mão na frente do otário. Mas, assim, óbvio que tem esses detalhes, sem dúvida nenhuma, e é muito bem lembrado, e tem que ser lembrado, porque é um prejuízo para a instituição, então tem que ser lembrado. Mas, como jogador, né, analisando como jogador, né, sem dúvida foi um baita jogador, importantíssimo. Sim. Em diversos títulos. O Juninho, o Felipe, cria do Vasco, né? O Pedrinho também.
independente agora, se estão com A ou B, cara, eu falo do Felipe, é Felipe jogador. Se ele tá jogador, tá falando de jogador, claro. Se ele está envolvendo com outro problema político, é o problema dele, e eu acho que é azar dele, porque se eu fosse jogador de futebol, eu não me envolveria em política, meu. Ele é ídolo máximo, esse cara é um ídolo fantástico, Felipe, fantástico, Pedrinho, fantástico, eu não me envolveria jamais pronto, mas enfim, para mim, para o vascaíno que eu sou, eles não vão ter a imagem arranhada, porque são pessoas assim, fantásticas, assim. Eu citei os 3 maiores para mim, né? O Valdir, o Edmundo e o Romário. São as 3 pessoas que, para mim, foram referências nesse período. Pô, não posso esquecer, tem muita gente boa. O William, né? O Bismarck. Pô, Bismarck, cara. O Bismarck jogou de 87 a 92, 93 no Vasco. Foi bicampeão carioca em 93. Poxa, com grandes exibições. Depois foi para o Japão. Voltou mais tarde. Aí, e lá no Japão ele era maior que o Zico. Lá no Japão ele era maior do que o Zico. Voltou, acho que jogou um tempo no Fluminense, final de carreira aqui, se eu não me engano. Mas, pô, foi fantástico o Bismarck também. Tem que ser lembrado, tá aí no Hall da Fama. Tem muita gente boa. O Mauro Galvão, capitão, por mais que tenha passado em 600 clubes, teve uma passagem marcante pelo Vasco de 97 a 2000. E até hoje tem essa ligação com o clube. Foi treinador de zagueiro na época do Eurico. Tem essa ligação com o clube. Então, assim, tem muitos nomes, né? Mas Valdir, Edmundo e Romário, na sua segunda passagem pelo Vasco, segunda e terceira, depois com o 10º gol também, isso marca muito. Acho que são os grandes ídolos que eu acho que eu tenho como vascaíno, entendeu? São as minhas grandes referências. Valdir Bigode era sensacional, porque não era craque, nunca foi olhado como craque, mas sabia balançar uma rede. Quantas vezes um jogo, às vezes, perdido. Olha aqui, ó. Deu aqui um invasor. E aí, Vascão? Deu invasor aqui. Deu invasor. Qual é esse time aqui, ó? Você sabe? Fala alto. Vasco. Isso. Aí, Vascão. Deixa o papai terminar aqui, já vai lá, tá? Fecha a porta. Cara, eu vou te perguntar se você tem causos para contar. Já que você frequentou tantos estádios assim, certamente você tem bons causos para dizer. Tem Lembra de algum? Tem muita história, tem muita coisa. Principalmente Maracanã. No Maracanã a gente teve um jogo Vasco e Flamengo, meio de campeonato, 94, Campeonato Carioca. Época que eu não precisava de muito esforço para botar mais de 100 mil pessoas no Maracanã. E eu era garoto, tinha 14 anos, aproximadamente. E aí uma fila de ingressos, não se comprava ingresso antecipado, uma fila de ingressos para comprar, era no dia, na hora. E aquela fila, e era tudo junto, não tinha aquela diferença do Vasco na UERJ, Flamengo no Bellini. Entrava se misturado e só dividia lá no nosso lado direito e eles no lado esquerdo deles, da cabine. Mas eu entrava normalmente até pelo Bellini. Depois de 97, as coisas começaram a ficar mais perigosas, brigas. Aí dividiram, ficou tudo separado. Mas na época todo mundo entrava em qualquer lugar e comprava o ingresso no dia. Então, aquela fila de gente não tinha como entrar os adultos, então me botaram por cima das pessoas, meu tio, meu irmão, e eu fui escalando com dinheiro dentro das calças para comprar ingresso. Eu fui escalando, as pessoas mandando, me empurrando. E aí cheguei lá perto do bilhete para comprar ingresso lá e o pessoal deixa o garoto aqui, não sei o quê. Aí entrei lá com medo de ser roubado também o dinheiro, com aquele bolo de dinheiro amassado. Entrei na cabine lá para pegar o ingresso. Aí peguei os ingressos, consegui comprar o ingresso lá, uma doideira, confusão. E aí consegui lá, a mulher demorou um pouco para contar o dinheiro embolado, mas foi lá, trouxe os ingressos e voltei naquele mar de gente escalando com os ingressos ali, com medo de ser alguém pegar o ingresso. E esse jogo foi um jogo 3-1 Vasco, 2 gols do Valdir, o Ian meteu 1-0, gol de pênalti do Ian, outro grande jogador também que a gente teve. E depois o Valdir meteu 2 e ganhamos de 3-1 esse jogo, com 117 mil pagantes. Se teve esse jogo pagante, né? Naquela época ainda tinha aquela questão
das rendas presente devia dar aí, com certeza, uns 120, 130 mil pessoas. Então, foi um dos casos aí muito marcantes, né, na época de Maracanã. E tem muita coisa, cara. A gente vai puxando aqui na memória, tem cada situação. Final do Brasileiro de 97, um amigo meu ficou agarrado porque comprou ingresso com o cambista, o ingresso era falso, na hora de entrar na roleta não conseguiu, a gente lá de dentro, ele não tinha mais dinheiro, a gente lá de dentro fazendo vaquinha para ele poder comprar outro ingresso com o cambista, caro pra cacete, final de 97, e aí ele conseguiu, na época, eu acho que pagar R$200, foi um dinheiro importante na época, assim, um dinheiro assim, chato de pagar. Eu acho que pagou R$200 na mão de cambista, a gente teve que juntar e todo mundo ficou com pouco dinheiro, garotada, né? Não trabalhava, então todo mundo com pouco dinheiro para poder dividir um Guaravita lá dentro do Maracanã, um Genial, na época tinha um Genial, aquele Genial antigo, né? Um Biscoito Globo, para se virar na final, porque já não tinha mais dinheiro, porque o colega ficou sem ingresso e a gente teve que passar pela grade um dinheiro para ele poder entrar e achar um ingresso lá que não fosse falso com os cambistas na final de 97. Mas tem muita história. Se a gente pensar que se eu puxar, cara, tem tanta história, tanta coisa. Os churrascos que a gente fazia ali na barreira do Vasco, antes de começar o jogo, o almoço no restaurante dentro do São Januário. Muita história boa. Sinto muita falta aquele antigo Maracanã. Porque lá no Maracanã tem uma história legal, porque tradicionalmente pela família, meu pai sempre ficou na pilastra 22 do Maracanã, né? Então nós sempre tivemos nosso lado cativo do Maracanã, lado direito, e a pilastra 22, que fica perto do bar, era o lugar que meu pai sempre ficou. Então ali virou uma tradição da família e amigos que vinham junto. Então ficou uma tradição de muita gente que via com a gente, de Niterói, e até de pessoas que a gente acabava conhecendo, ficava ali uma concentração, era ponto de encontro do jogo do Vasco, pilastra 22 no Maracanã, porque ficava perto do bar, né? E com essa construção, essa demolição, essa desconfiguração do Maracanã, com 1 bilhão, sei lá quantos bilhões que gastaram, podia fazer um outro estádio e deixar o Maracanã bonitinho, limpinho, intacto, mas com aquele formato tradicional, na minha opinião, perdeu esse glamour todo, chegar no Maracanã cedo e ver preliminar, a torcida já degladiando uma com a outra, em gritos. Era um espetáculo. Um domingo de jogo no Maracanã, de clássico, principalmente contra o nosso rival, que era um que eu não perdia nenhum, era uma coisa diferente. Você acordava com adrenalina diferente. Era um programa, era uma programação. Eu ia à missa de manhã cedo, né? E depois da missa já acordava com aquela adrenalina, depois almoçava, já pedia perdão para o padre antecipadamente, porque depois já ia pecar mesmo. Não tinha jeito, mas era muito, muito bom. E sinto muita falta daquele velho Maracanã. Marcel, você está assistindo jogos do Porto aí? Você se envolve com futebol local ou não? Você está morando em Portugal? Não, cara. Assim, eu sou uma pessoa que eu não senti muita... Assim, eu não sou muito... Eu não consigo vestir outra camisa que não seja do Vasco. Por mais que seja um time qualquer, eu não consigo vestir, né? Então, assim, eu me simpatizo pelo Porto, até pela proximidade das torcidas que tiveram, eu acho isso bacana. Então, teve uma proximidade da torcida do Vasco com a torcida do Porto. Moro na região do Porto, gosto do Porto aqui, mas se eu tiver que escolher um time aqui em Portugal, eu torço pelo Porto como um time grande que é, né? Mas eu gosto do Varzim, que é da Póvoa de Varzim, que é a cidade da minha mãe, que está na 2ª divisão. Eu gosto do Varzim, que é lá da cidade da minha mãe. Mas o Porto é um time de referência, eu gosto, fico feliz quando o Porto ganha, mas nunca fui ver um jogo do Porto ainda, não tive oportunidade, quero ir. Quando eu comecei a estabilizar as coisas aqui, e aí, pronto, veio essa pandemia, mas quando voltar tudo ao normal, pretendo ir ao jogo. Eu fui no jogo do Brasil, que teve aqui no Estádio do Dragão, no Estádio do Porto, levei minha família, mas no jogo do Porto ainda não fui, né? E não gosto de... Se eu fosse, eu ia com a camisa do Vasco, com a camisa paisana, torceria para o Porto, com certeza, ficaria feliz com o Porto, mas eu ia preferir... Eu não gosto de
sou muito fiel a essa camisa aqui. Não consigo vestir nem por amizade outra camisa, não. E como é que você reagiria se você descobrisse que o Vasco, daqui a uma semana, 10 dias, vai fazer um amistoso ou um torneio em Lisboa? Você daria um jeito de ir lá assistir? Pô, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Já se fosse em Tenerife, na Espanha, aí dava um jeito? Cara, ia parar tudo, com certeza eu ia parar tudo, ia me envolver, ia começar a juntar aqui pessoas, porque a minha preocupação é mostrar para o Brasil que a gente tem maior força aqui. Eu ainda quero fazer isso, a gente junta aqui uma galera aqui no Porto para ver o jogo. O nosso contingente é muito grande, mas ainda assim, por essa questão de política, um puxa por um lado, outro puxa por outro. Cara, eu falei, cara, eu não quero mais envolver política, saí até do grupo Capitania. Eu não quero ligação oficial com o Vasco. A minha ligação oficial é única com o Vasco, o meu amor pelo Vasco. Então eu quero reunir vascaínos que gostam do Vasco, que defendem o Vasco, para que a gente se una, independente de qualquer coisa, para mostrar a força. Então, se o Vasco viesse aqui, em qualquer região aqui próxima, sem dúvida a gente ia ter que... Eu ia tentar fazer do meu lado, me esforçar ao máximo para criar o maior contingente de pessoas para mostrar a nossa força. Eu era daqueles torcedores, meu irmão me ensinou muito isso, eu herdei isso do meu irmão, eu era daqueles torcedores que chegavam no Maracanã e ficava preocupado qual era a torcida que estava maior, com o nosso rival, porque com o resto a gente sempre era maior. Então eu contava, vem cá, com o movimento, como é que tá entrando gente lá? Eu ficava preocupado, porque eu queria ganhar no jogo e na arquibancada. Entendeu? E eu ficava lá contando para ver se o torcedor vai estar chegando bem, como é que tá aquelas cordões de policial lá no meio, tem que empurrar para lá, vamos lá, senta lá. Tentava até meio que organizar a torcida, não era torcida ganhar, mas tentava ganhar para a gente poder vencer na arquibancada também. Então aqui não vai ser diferente. O que eu puder fazer de esforço do meu lado para juntar a galera, que a gente já se junta, mas fazer voz isso e fazer barulho, a gente vai fazer. Eu lembro realmente antes do jogo começar no Maracanã, esse movimento de entupir a arquibancada, né, num clássico, e eu lembro que toda vez que o cordão de isolamento ia em direção à torcida do Flamengo, a galera, vamos invadir, vamos invadir. Caraca, eu adorava cantar isso. Eu também era desse aí, eu ficava fiscalizando se a gente estava com mais torcida que o Flamengo a cada jogo. Até por setor de arquibancada, e muitas vezes a gente falava assim, poxa, a torcida do Flamengo está espalhada, mas se você pegar o contingente, porque a torcida do Vasco, normalmente, ela não enchia do meio para lá, ela enche da Tove, ela enchia sempre da Tove para a Força Jovem atrás do gol. E por último enchia o meio de campo. E aí a gente, às vezes, parecia que a gente estava menor, mas não, porque eles chegavam ali pelo Bellini, normalmente, e sentavam logo ali no meio de campo, mas espalhados na arquibancada, e às vezes a gente estava mais concentrado. Então, eles sabem, e uma coisa que é importante, eles, lá no íntimo deles, eles sabem que quando batia de frente com a gente era bem diferente. E é isso que eu quero resgatar. Era isso que eu lembro uma vez que a gente, na disputa, vendeu flamenguista comprava ingresso, não sei se o Maganha lembra disso, flamenguista comprava ingresso com o escudo do Flamengo, o Vascaíno comprava ingresso com o escudo do Vasco. No Brasileiro de 96, o Vasco perdeu de 4-1 para o São Paulo, fora, se eu não me engano, e o Flamengo perdeu de 4-1 para o Inter, ou vice-versa. Os dois foram goleados fora, no Brasileiro de 96. E teve um Vasco-Flamengo que choveu muito, foi 4-1, gol do Edmundo, 3 gols do Edmundo nesse jogo. E aí não teve um grande público, mas eu lembro que teve 21 mil ingressos comprados pela torcida do Vasco e 14 mil comprados pela torcida do Flamengo. Portanto, em pé de igualdade, tivemos mais vascaínos que flamenguistas no Maracanã. E teve outro episódio também, se eu não me engano, 1-1, Vasco e Flamengo, em 1990, um jogo lotado. O Vasco deu um chocolate, mas empatamos de 1-1. Metemos 1-0 gol de Sorato e o André Cruz empatou para o Flamengo. Eu estava nesse jogo, um jogo lotado, em 90, e Eurico apontando, meu irmão escutando o radinho, sempre foi de radinho e ver jogo, Eurico apontando para a arquibancada, eu falando para repórter, não estou vendo, não falo para vocês que a torcida do Vasco é maior que a do Flamengo. Olha lá. E a torcida do Vasco nessa força que a gente tem. E eles, no íntimo deles, eu gosto de falar isso, no íntimo deles eles sabem. E eles fazem sempre essa indagação. E hoje é contra o Vasco. Ponto. É isso que eu quero resgatar. Cara, você falou um negócio aí que eu nunca tinha parado para perceber. Como a entrada do Flamengo pelo Bellini
já sai no meio da arquibancada, é mais provável que eles se sentem mais próximo do meio. Cara, eu nunca tinha parado para perceber isso. E aí, a maior concentração deles nunca será lá no finalzinho, na torcida organizada. Nunca. Tanto já como a nossa entrada é mais próxima da torcida organizada, vai ser ali que vai concentrar. Tanto que da TOV para a Força Jovem, até atrás do gol, a gente, em jogo de pé de igualdade, quando as duas torcidas iam em massa, a gente sempre enchia primeiro. Primeiro. Só que eles tinham mais gente para ali. Aí dava aquela questão de ir para um lado e ir para o outro. E aí, às vezes, eles chegavam mais vezes, dando aquela entonação que eles estavam mais gente, mas eles estavam concentrados ali. E eu falava isso para os flamenguistas. Olha só, a última pergunta para a gente encerrar. Você já encontrou aí em Portugal algum português, algum cara com sotaque português, mais torcedor do Vasco? Já. Fazendo minha caminhada aqui no Porto, voltando a caminhada, eu estava com a camisa do Vasco, com aquela da ACE, do sabão em pó. E aí eu estou caminhando no meio das vielas aqui em Gaia, voltando ali uma caminhada de matinal, e aí, de repente, o cara me buzina, pum, aí para do meu lado e vascaíno, pô, também sou Vasco, não sei o quê, com sotaque português, não entendendo nada, aí você é vascão, não sei o quê, pô, isso aqui é muito bom, não sei o quê. Aí passou por mim e parou o carro. E eu tinha até um compromisso com minha esposa, e eu falei assim, hoje eu não vou me atrasar, mas acabei me atrasando por conta disso. E o cara parou o carro e a gente começa a falar, olha, eu sou vascaíno de longa data, não sei o quê, parará. Sou Porto, aqui ele é do Porto, ele é da Super Dragões, também do Porto, mas já tem filho, já tem família e tal, mas é doido pelo Porto, mas é Vasco. Eu sou vascaíno, gosto, acompanho o Vasco, tenho camisa do Vasco, sempre quando eu vou pro Brasil, busco camisa do Vasco, quem vem traz camisa do Vasco para mim. E aí ele me parou contando várias histórias do Vasco, aí contou histórias também do Eurico, que conhece parente do Eurico em Arouca. Eu tive em Arouca aqui e conheci, olha que doido com a história rapidamente, porque encaixou uma coisa na outra. Ele falou de história do Eurico. Eu tive em Arouca e tive na loja da tia do Eurico, não sabia. Falei, olha, eu estava numa lojinha lá, vendo lá um souvenir em Arouca, eu falei, olha, aqui tem um grande, gosto dessa cidade aqui, porque tem um grande vascaíno aqui. Aí eu, doutor Eurico Miranda, Vasco da Gama, maior clube do mundo. O Eurico, meu primo, você quer que contou as histórias lá? Vem a ser prima do Eurico lá em Arouca. E um pediatra que eu fui consultado aqui é primo do Eurico. Esqueci o nome do pediatra, tem que pegar o nome dele aqui. É fácil também resgatar. Consultou meu filho, papo, vem Vasco, depois meu grande primo, não sei o que, tá lá, já faleceu, vascaíno, não sei o que, Eurico, pronto. O cara mora aqui no Porto, primo do Eurico, não sei se de primeiro ou segundo grau, mas ele se apresentou como primo do Eurico e mora aqui no Porto e é pediatra, e consultou aqui meu filho. Mas voltando ao Manuel, parou o carro, aí falou que conhecia do Eurico e acompanha os jogos do Vasco aqui, ele não perde jogos do Vasco. Todo jogo do Vasco, ele acompanha aqui direto. É impressionante, é um português mesmo, um cara que não tem ligação com o Brasil, ele gosta do Vasco por estar aqui, provavelmente, óbvio, por ser um clube com origens portuguesas, mas que acompanha o Vasco e sabe tudo de Vasco. Camisa do Vasco, se atualiza com as camisas do Vasco, sempre quando lança, pede para alguém trazer para ele. Então está sempre atualizando com o Vasco. Então é um português que é Vasco. Botei até ele no grupo aqui do WhatsApp aqui, só que não é o nome dele, né, que tá que ele usa o WhatsApp, mas é uma pessoa que o Manuel é uma pessoa que me surpreendeu. E aí trocamos ali. Aqui no norte as pessoas são muito mais próximas, puxam mais, né, muito parecido com o carioca, né, o brasileiro de uma maneira geral, mas no sul, em Lisboa, são um pouco mais frias. E aí, poxa, parou o carro e a gente bateu ali vários papos e até hoje a gente tem contato. Um grande português e vascaíno. Legal, legal. Cara, olha só, a gente, não sei qual vai ser o tempo da resenha vascaína final, porque esse vídeo vai ser editado, mas a gente já está aí para 2 horas de bate-papo aqui, de algo que eu até comentei contigo, não, vai ser 20 minutos, 30 minutos. Mas uma história boa puxa outra história legal, boa. É muito bom, e acaba né? que acontece isso. Foi muito bacana. bom conversar contigo, Marcel. Foi Prazer muito bom conhecer a sua história. Prazer foi todo meu, Maganha. Muito, muito obrigado aí. Cara, espero estar próximo, estou à disposição para poder contribuir com tudo que precisarem. Estou aqui para falar de Vasco, porque é aquilo que a gente
pensa, de pessoas que olham para o Vasco como ele é, como ele deve ser. E, cara, estou à disposição de ir lá, a gente vai fazer essas resenhas com mais gente, ao vivo, da forma que vocês quiserem, da forma que tiver, eu estou aqui para ajudar em qualquer coisa, pode me chamar, eu só me organizo aqui com o tempo, normalmente a gente consegue fazer, eu vou ter o maior prazer de estar junto aí com vocês, seja em qual assunto que for. Se for falar de política, vamos falar de política, eu gosto de falar de política, porque isso vai diretamente ao encontro da vascainidade que nós temos. Se for falar de futebol, de história, lembro mais histórias de estádio aqui, que eu tenho várias, histórias de times, tenho relativamente uma boa memória para lembrar de determinados temas, assuntos específicos de jogos, e debater isso, relembrar isso vai ser bacana. Ou seja, estou à disposição para o que vocês precisarem, porque quanto mais tempo, mais gente nós tivermos aqui para fazer voz e trazermos para essa realidade de Vasco, resgatar essa realidade de Vasco, vai ser importante para a gente e para os nossos que estão vindo aí, né? Maravilha. Valeu mesmo ter conversado contigo, valeu conhecer a sua história e também legal que você topou falar aqui com a gente, apresentar, abrir seu coração aí para a torcida vascaína também te conhecer. Marcel Araújo, um vascaíno de Niterói, que está agora em Portugal, era vascaíno de arquibancada, contou altas histórias aqui e tenho certeza que você se identificou com alguma. Eu me identifiquei com várias. E isso que é o bacana da resenha vascaína. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima. Grande abraço. Casaca! Casaca.